Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o irmão Ailton e esse é o canal Através da Palavra e estamos em mais um momento de oração, né? E antes da gente iniciar a leitura da palavra, eu quero já pedir para os irmãos que deixem o seu like, deixem seu comentário também, seu pedido de oração, compartilha com uma pessoa ou duas, deixa Deus te usar, beleza? Não custa nada deixar um like ou compartilhar com alguém, beleza? E antes da gente começar a oração, quero compartilhar, como costume, né, mais uma palavrinha que Deus tocou no meu coração, que se encontra em Esdras, capítulo 4, versículo 1 e diante, que vai dizer assim: Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrifiquemos desde os dias de Esar-Hadom, o rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel, Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Somente até aqui, irmãos. Irmãos, essa passagem aqui é bem conhecida, né? Eu creio que todo mundo deve conhecer esse livro, né? E essa passagem que a gente leu é o povo que voltou do cativeiro, né, babilônico, que estavam, naquela época o povo foi pego em cativo, né? E eles estavam sendo escravizados. Até que a gente vê o Neemias também relatando essa história sobre a reconstrução do muro de Jerusalém e tal, né? E aqui com Esdras não foi diferente. Aqui nessa passagem que a gente leu, ele está relatando quando eles voltaram lá para Jerusalém e construíram o templo, construíram o muro, construíram o altar de sacrifício e tal. E nesse capítulo 4... ele estava relatando sobre a respeito da construção do templo que eles iam começar, né? Porque no capítulo 3 vai falar sobre o altar que eles já tinham levantado e tal, já colocaram os alicerces do templo, já tinham edificado os alicerces do templo, e aqui a gente vê eles indo construir o templo, né? E aqui vem um pessoal que queria ajudá-los, né? Queria ajudar eles a construir o templo, falando que já tinham adorado ele, já tinham adorado o Deus de Israel e iam passaram a adorar o Deus de Israel e eles queriam ajudar, né? Depois a gente vê aqui que Zorobabel e os outros chefes que estavam ali naquela obra, de frente com aquela obra, não permitiram que eles ajudassem, né? Falaram que não era para ajudar, que não precisava, que eles não tinham nada a ver com o Deus de Israel e tal. E depois, no decorrer da história, só resumindo, irmãos, para a gente já ir direto ao ponto que Deus tocou no meu coração nessa passagem, no decorrer da história, esse pessoal que quis ajudar, né? Eles foram lá até o rei e fizeram tratados, mandaram cartas dizendo que o povo era rebelde, que por isso que eles tinham tinha sido pego em cativeiro, por isso que a cidade tinha sido destruída, porque esse povo de Israel, eles eram rebeldes e não obedecia os reis da época. Mandaram até pegar o livro de crônicas e lerem para mostrar que o povo de Israel era um povo rebelde e não se dobrava perante rei nenhum, é claro, né? Porque o povo de Israel naquela época só se dobrava perante a Deus e rei nenhum. Então a gente vê que com tratados com a carta que eles mandaram para o rei, a obra foi parada, porque o rei escutou o que eles falaram, aí foi lá no livro de crônicas e viram e tal, e depois ele fez com que a obra parasse. Mas parou temporariamente. Depois a gente vê a construção, no capítulo 5, a construção sendo reiniciada, né? Reiniciaram a construção e tal, e depois a gente sabe o que aconteceu. Conseguiram levantar os muros, construir o templo, a cidade foi edificada, mas o que Deus me incomodou nessa passagem aqui, irmãos, nesse capítulo de Esdras que a gente leu, é esse versículo 1, que vai falar assim: Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. Ou seja, tinha um pessoal que era adversário deles, que viram que aquele pessoal que estava reconstruindo o templo tinha acabado de sair do cativeiro da escravidão e estavam lá edificando.
E eles falaram que queria ajudar. Mas espera aí, o inimigo querendo ajudar? Adversário querendo ajudar? Como assim? Eles não queriam ajudar coisa nenhuma ali. Eles queriam atrapalhar. Lá em Neemias vai relatar um pouco mais como que eles atrapalharam a obra ali, como eles queriam tentar atrapalhar também. Tentaram atrapalhar de todo custo, como aqui eles atrapalharam, fizeram mandaram lá pro rei as cartas e tal, até que o rei pegou e fez a obra parar por um tempo, mas inimigo querer ajudar. E o que Deus traz ao meu coração, irmãos, é que tem pessoas hoje em dia que tá diante do inimigo, seja inimigo espiritual ou seja inimigo carnal, que é usado pelo inimigo espiritual, né? Pessoas que se faz de amigos, que falam que tá batendo nas suas costas, tá falando que tá contigo até o fim, mas quando você tá tentando fazer algo para Deus, que era o que eles estavam fazendo aqui, eles estavam fazendo algo para Deus, reconstruindo o templo de Deus. Quando você quer fazer algo para Deus, o inimigo muitas vezes vai tentar te atrapalhar, vai tentar pôr pedra de tropeços para você parar, para você não continuar mais caminhando. Mas muitas vezes ele vai fazer aqui, ó, que nem esses rapazes fez. Ele vai usar pessoas para que elas venham se fazer de amigas, falar que vai te ajudar. No decorrer da sua caminhada vai ter pessoas que vai querer te ajudar, mas na verdade ela é o inimigo. E como que o inimigo vai ajudar? Como que um adversário vai ajudar? Ele não vai ajudar coisa nenhuma, ele vai simplesmente usar daquela maneira para poder atrapalhar o que você vai fazer para Deus. Ou ele vai usar maneiras para atrapalhar o que você vai receber da parte de Deus. Então foi isso que Deus colocou no meu coração. E você que está vendo esse vídeo, toma cuidado com quem você anda. Toma cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Toma cuidado com quem você tem amizade no trabalho, na escola. Toma cuidado, porque muitas vezes essa pessoa está se fazendo de inimigo, fingindo que vai te ajudar, mas no final vai fazer que nem fizeram aqui com eles. Eles atrapalharam a obra, fizeram parar a obra, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, porque aquilo aí era um plano de Deus, por isso que continuou o trabalho, por isso que a obra foi terminada, por isso que a obra foi concluída, mas antes de Deus se colocar em cima daquilo e ajudar eles, teve essa oposição aqui, e era o inimigo fingindo que ia ajudar. Então, toma cuidado com quem você anda, toma cuidado com quem você confia seus segredos, toma cuidado com quem você se abre, porque muitas vezes a pessoa é o inimigo disfarçado de amigo. Então, por isso que eu sempre venho dizer, irmão, sempre eu venho falando, a pessoa que a gente mais tem que confiar, primeiramente é Deus. Deus. Pode confiar nele, porque ele não vai querer atrapalhar seus planos, sendo que é ele que faz concluir os planos. Então, confia em Deus. Primeiramente, confia em Deus. Quer se abre para Deus. Quer convidar alguém para estar sempre na sua casa? Deus. Quer convidar pessoas para opinar no seu casamento? Deus. Sempre procure Deus. Primeiro, Deus. Sempre em primeiro lugar tem que ser Deus. Porque o inimigo ele nunca vai chegar feio, nunca ele vai chegar querendo já destruir, derrubar. Ele não vai chegar dessa forma. Ele sempre vai chegar se fingindo de amigo. Ele sempre vai chegar com a lógica diferente, com algo que vai fazer sentido, como foi com Eva, né? Ele chegou com aquela lógica dele, uma lógica diferente da lógica que Deus falou para aquele casal, né? E no final a gente viu o que aconteceu. Então, a reflexão antes da gente orar é essa. Toma cuidado com quem você anda. Toma cuidado com quem você põe na sua casa. Toma cuidado com quem você chama de amigo, porque muitas vezes é o inimigo. E toma cuidado com quem você recebe ajuda, porque muitas vezes é o inimigo querendo te ajudar, fingindo que vai te ajudar, para depois ele poder te derrubar. Amém? Fique com essa palavra e agora vamos orar. Meu Deus maravilhoso, meu Pai querido, Deus amado, quero agradecer ao Senhor por esse momento, Pai, por mais um momento de oração, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa revelação que o Senhor nos deu, Pai. Porque sim, Deus, tem muitas ocasiões que a pessoa, Pai, tá querendo ajudar, mas na verdade ela quer nos prejudicar no final, Pai. Tem pessoas, Pai, que tá tentando ajudar, mas para no final nos prejudicar, Pai. E o Senhor sabe quem é quem, meu Deus. O Senhor sabe quais as pessoas que querem nos ajudar de coração, e o Senhor sabe qual é aquelas pessoas que querem nos ajudar para nos derrubar lá na frente, Pai. Então eu peço que o Senhor venha nos abrir nos olhos, Pai. Que o Senhor venha nos mostrando quem é quem, Pai.
que quando as pessoas ruins vierem se aproximar da gente, que o Senhor venha nos alertar, que o Senhor venha nos direcionar para que a gente venha buscar ajuda de pessoas enviadas por Ti, meu Deus. E é em nome de Jesus que eu peço, Pai, que o Senhor venha nos dando força, Pai, venha nos dando sabedoria, Pai. Dispensa o dom espiritual do discernimento, Pai, para cada pessoa que está ouvindo essa oração, Deus. Para que quando algo vier que não for da Tua parte, a gente venha discernir, Pai. Para que quando vier pessoas, Pai, que não foi o Senhor que enviou, a gente venha discernir que não é de Ti, Pai. E que a gente venha, Pai, repreender no Teu nome e o inimigo cair por terra, Pai. Desde já eu quero agradecer por esse momento, Pai, e pedir e clamar ao Senhor que o Senhor venha visitando, Pai, a cada casa que está ouvindo essa oração nesse momento, Pai. Que o Senhor venha resplandecer na Tua luz, Pai. Que o Senhor venha resplandecer na Tua presença lá, Deus. Se tem algo de ruim, algo diabólico, algo demoníaco, algo das trevas, que caia por terra agora. Se tem enfermidade enviada pelo inimigo, Pai, caia por terra agora. Em nome de Jesus, Pai, se tem tristeza, tem depressão querendo derrubar essas pessoas, Pai, caia por terra agora e devolva a vontade para elas de viver, Pai. Devolva, Pai, o ânimo, o vigor, Pai, para que eles venham conquistar, Pai, e ir atrás de todos os seus objetivos, Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez eu clamo por cura, Pai, porque eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, Pai. E se essa pessoa está ouvindo, Pai, e já está sem esperança, Pai, que eu creio que através dessa oração, Pai, o Senhor pode curar, Pai. Então eu peço que o Senhor venha liberando a cura, Pai. Venha liberando a cura através através dessa oração, Pai, para a vida dessa pessoa, meu Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado, Pai. Mais uma vez, eu agradeço o Senhor por esse momento, Pai. E peço que o Senhor venha repousando no lar de cada um que orar juntamente comigo nesse vídeo, Pai. Vem repousando nessa casa, Pai. Vem repousando nessa família. Vem repousando no trabalho, Pai. Onde quer que essa pessoa pise, Pai, vem repousando, Pai. E o nome do Senhor vai ser glorificado, Pai. Muito obrigado por esse momento, Deus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, por essas pessoas que estão ouvindo, Pai. Por essas pessoas que vão compartilhar, Pai. Que o Senhor venha tocar nelas de uma forma diferente, Pai. Para mostrar que o Senhor é Deus, Pai. E em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, meus irmãos, que assistiram o vídeo até o final. E mais uma vez eu quero pedir que você curte esse vídeo, comente o seu pedido de oração, comente o seu testemunho, porque eu creio que através dessas humildes orações, sendo sincera, eu creio que Deus vai fazer o milagre. E deixa o comentário, deixa o testemunho do que Deus fez na sua vida através dessa oração, para encorajar mais pessoas a orarem também, tá bom? E compartilhe pelo menos com um. Compartilha pelo menos com um, que assim você vai estar ajudando a palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Amém? Muito obrigado, uma boa noite a todos.